Bem-vindos, galera interessante, para mais um vídeo do teu canal preferido, canal interessante. Eu vos saúdo com a santa paz de Deus. Eu já peço perdão por algum barulho que tenha, porque até agora não tive condições de fazer um estúdio, né? Estou gravando na sala da minha casa e ao lado tem um restaurante, por sinal, um restaurante maravilhoso, né? Do irmão Cícero, é de outra igreja, da Batista da Paz, mas ele e a família são pessoas excelentes, não tenho o que falar, são maravilhosos, além da comida também que é gostosa, né? Como o título está falando, meus amados, esse vídeo eu vou falar sobre a Congregação Cristã no Brasil. Primeiramente eu quero dizer que não estou aqui para falar mal da Congregação Cristã no Brasil, porque até hoje eu não encontrei nenhuma igreja que se assemelhe mais ao Evangelho de Cristo. O Evangelho que Cristo passou e que seus discípulos também passaram. Eu acho o Evangelho, a doutrina na Congregação Cristã no Brasil, maravilhoso. Por isso que Deus me trouxe e eu agradeço muito a Deus por estar congregando na CCB, que é a sigla, né? Congregação Cristã no Brasil, CCB. Então não vim aqui para falar, não. Simplesmente Deus tocou no meu coração de explanar algumas coisas que acontecem dentro da Congregação Cristã no Brasil, que a gente vê, a Irmandade vê, e deixa muita gente triste. Tá bom? Um lembrete também, a Congregação Cristã no Brasil, como muitos dizem por aí, é uma seita. Ela não é uma seita. Ela está aberta a público. Nós cremos no Pai, no Filho e no Espírito Santo, na doutrina de Cristo. Está aberta, é só você fazer uma visita. Uma seita é fechada, né? Então, meus amados, o que eu quero falar sobre, eu disse cuidado, né, no título do vídeo, isso, aos irmãos, né, da congregação e ministério, cuidado. É sobre uma parte que acontece muito na Congregação Cristã no Brasil, que vem ferindo muitas pessoas. Quando uma pessoa na congregação adultera, eles falam pecou, né? O irmão pecou. E muitos dizem pecado de morte. Mas isso não está na Bíblia. Não existe esse pecado de morte dizendo que adultério é o pecado de morte na Bíblia escrito. Todos os pecados levam à morte espiritual. Porque o mesmo que diz que o adultério é o pecado que leva ao inferno, ele também falou quanto aos mentirosos, aos roubadores, aos matricidas, né? Os assassinos, né? Até os avarentos. O seu pagamento é o lago de fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então todos que cometem essas coisas, mentira, tem muita gente que mente por besteirinha, né? Coisinha, só vive mentindo. O mesmo lugar que reserva ele é o mesmo que adulterou. E eu já vi ministérios, diáconos, operadores falar que o adultério é o pecado de morte. Irmãos, nós temos que ter muito cuidado com isso, porque quando você diz que a pessoa fez um pecado de morte, você está tomando o lugar de Deus. E isso é blasfêmia. Por que eu digo que é blasfêmia? Baseado na Escritura Sagrada. Porque nós vivemos baseado na Palavra de Deus, na Bíblia. Quando Jesus Cristo disse que era Filho de Deus, todos eles disseram, blasfemastes, queriam apedrejá-lo. Porque ele disse, por que vocês querem me apedrejar? Eu fiz alguma coisa errada? Ele disse, não, porque tu sendo homem, tu quer ser igual a Deus. Para eles era blasfêmia. Quando Jesus Cristo chegou na frente do Sinédrio, que o sumo sacerdote Caifás perguntou, tu é o Filho de Deus? Declara abertamente. Ele disse, eu sou. E vocês verão o Filho do Homem vindo nas nuvens de glória. Aí que foi que fizeram? Rasgar as vestes e disseram, blasfemaste. Por quê? Porque ele se fez igual a Deus.
E para ele, sacerdote, quem se fazia igual a Deus, estava blasfemando. E aquele irmão ou irmã, tanto faz ser ancião, cooperador, ou diácono, qualquer um, pastor, bispo, que diz que a pessoa fez um pecado de morte e que ela está condenada ao inferno, ele está tomando o lugar de Deus. Porque só Deus é quem sabe quem vai ser condenado à morte e quem vai se salvar, porque Deus sabe todas as coisas. A salvação está na mão de Cristo e a condenação também, porque é Ele quem vai separar as ovelhas para a direita e os bodes para a esquerda. É Jesus Cristo quem vai separar, não é cooperador, nem ancião, nem pastor, nem bispo, nem diácono, nem ninguém. Por caridade, tem misericórdia no teu coração, porque tem uma coisa muito pior. Jesus Cristo disse assim: aquele que disser para seu irmão raca, xingar o irmão ou disser alguma coisa contra o irmão, é réu de morte. Morte espiritual que ele está falando. Então tenha cuidado quando você chega e diz assim: ó, não pecou. Porque quando eu cheguei na congregação, eu conheci um irmãozinho do interior que tinham falado sobre isso, né? E assim que ele passou na minha frente, um tocou no meu braço assim: você pecou. E aí eu fiquei sem entender o que era pecado. Para eles, pecado é adultério, ora mais. E quer dizer deixar de pagar as contas, falar mal do irmão, né? Perseguir os menorzinhos na igreja, perseguir o evangelho, perseguir os evangelistas, como tem muitos que perseguem. Isso aí não é pecado. Mentir, enganar, isso não é pecado, pecado isso é adultério. Depois me diz uma coisa: e Davi, que matou um homem para ficar com a esposa dele, foi condenado ao inferno? E Deus não disse que queria que todos fossem segundo o coração de Davi, porque Davi era um coração puro, coração de amor. Ele pagou as consequências do ato dele que ele fez, mas ele se arrependeu, se redimiu, ficou nos pés do Senhor. O próprio filho deitou com a esposa dele, outro estrupou a irmã, outro irmão matou o próprio irmão, a família dele se destruiu, saiu de lá fugido com medo do próprio filho. Foi a consequência do pecado, mas mesmo assim ele perseverou firme na presença de Deus. E quando aquela mulher adúltera chegou na presença de Jesus Cristo, o Filho de Deus, não estou falando aqui de pessoas comuns não, Jesus Cristo, queriam que ele condenasse ela. O que foi que ele fez? Mulher, cadê teus acusadores? Eu também não vou te acusar. Vá e não peques mais. Então coloca amor no teu coração. Para muitos da congregação que está no Brasil, esse daí não tem mais salvação. Mas essa doutrina não tem na congregação cristã no Brasil, porque eu já ouvi o presidente ancião Cláudio Massola falar isso, que não tem isso, não existe isso, de dizer que adultério é pecado de morte. Eu tenho o vídeo, não posso colocar o vídeo, porque a congregação hoje já, de tanta gente falar mal dela, dá direitos autorais. Mas eu tenho um vídeo dele falando que não existe esse ensinamento, essa doutrina de que adultério é pecado de morte. Tenha muito cuidado quando você vai fazer essas coisas, porque aquela pessoa que pecou pode muito bem se arrepender, ficar nos pés de Cristo, se humilhar, e daqui a pouco você cair, ou você está condenando, você está julgando e colocando essa pessoa no inferno. Aí você cai e ela vai. É terrível, então vamos ter cuidado. Irmandade querida, abraça a pessoa que fez uma coisa errada. Eu não estou dizendo que o adultério é para você fazer, longe de mim disso. Isso é um pecado terrível, como todos os pecados, mas o adultério é terrível. Você trair sua própria esposa, porque é carne da sua carne, porque o próprio Jesus Cristo diz que quem juntou os dois ali foi Deus, então os dois passam a ser uma só pessoa. Então quando você se deita contra a mulher, você passa a levar a sua mulher junto e o Espírito Santo. Aí é um pecado terrível. Então, muito cuidado, fica nos pés de Cristo, se humilha,
procura ter comunhão, jejuar, que o Senhor vai te livrar dessas coisas. Eu vejo muita coisa acontecendo aí, muita acepção de pessoas, ministérios se juntando com o que tem dinheiro e deixando o menorzinho de lado, né? Se afastando do menorzinho. Pelo amor de Deus, vamos ter amor no nosso coração. Vamos ver que Cristo, ele não andava no meio dos palácios, não. Ele andava junto com os pobres, porque ele sabia que os pobres é que precisa muito mais do Evangelho, de uma palavra amiga, de uma palavra de conforto, de carinho. Então, muito cuidado, você que é cooperador, você que é ancião, ou diácono, muito cuidado quando se levantar lá em cima para falar alguma coisa. Meça as palavras, porque a congregação cristã no Brasil, ela coloca muita gente sem sabedoria. Sem sabedoria, porque nós não temos teologia bíblica, né? Negócio de estar estudando calvinismo, arminianismo, a gente estuda a palavra de Deus, lê na Bíblia. E muitos nem estudam, muitos nem lê a Bíblia. Vai para a igreja, aí ouve só um pouquinho que está lá e depois volta para casa e esquece da Bíblia. Não tem conhecimento. E hoje estão colocando muitas pessoas em ministério que não tem conhecimento. E às vezes sobe lá e fala besteira. Fala coisas que nem na Bíblia está e exorta coisas que só Deus para ter misericórdia de nós. Então, quando vocês que são do ministério, que for colocar alguma pessoa, porque há muita necessidade, algum cooperador, analisa se ele domina a sua própria casa, se ele domina seus filhos. Porque está escrito na Bíblia que aquele que almeja episcopado tem que dominar a sua própria casa. Porque aquele que não domina a sua casa, como é que vai cuidar das coisas de Deus? Está escrito na palavra de Deus. Né? Então, meus amados, vamos ter amor no nosso coração, vamos procurar abraçar o pequenininho. Se alguém cometeu algum pecado, não vai expulsar, abraça ele. Ô irmão, fez uma coisa dessa, chama ele para orar, visita ele, porque aí ele vai se arrepender e vai voltar aos pés de Cristo. Mas se você se afastar, colocar ele de lado, abandonar, aí é capaz dele sair. Aí sim vai morrer a alma dele. E você vai ser cobrado. Você vai ser cobrado lá em cima. E aquele irmãozinho que caiu, você colocou a mão para levantar ele? Porque quando Pedro estava afundando, Jesus Cristo não deixou ele afundar não, por causa da falta de fé dele não. Ele foi, colocou a mão. Quando Pedro negou Cristo 3 vezes, o Senhor perdoou ele 3 vezes. Apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me ama? Amo, Senhor, apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me ama? Apacenta minhas ovelhas. Irmãos, pelo amor de Deus, vamos ter misericórdia no teu coração, porque sem misericórdia, sem amor ao próximo, não adianta. Não adianta você ser uma pessoa boa, honesta, você falar em línguas, 10 mil línguas, pode falar em japonês, em alemão, em tudo. Você pode ser o maior ancião da música, pode ser aquele pregador que quando prega todo mundo grita, pode ser o que for. Se você não tiver amor no seu coração pelo próximo, você está fazendo nada. Você está como coloca um isopor na água, ele fica para lá e para cá, ó, boiando. Pelo amor de Deus, tem misericórdia. Então vamos parar com esse negócio de dizer que quem adulterou, pecado de morte. Isso não existe. Na Bíblia não existe isso. Existe a misericórdia. O Senhor disse assim: misericórdia eu quero e não sacrifício. É isso que o Senhor quer de nós. Misericórdia, amor ao próximo, caridade, amizade entre os irmãos, comunhão. Sem comunhão, como é que nós vamos chegar ao céu? Como é que nós vamos chegar a Deus? Tá certo? Eu espero que esse vídeo sirva, porque eu não sou nada, irmão. Eu tô aqui. Quem sou eu no meio desse povo? Sou um pequenininho pecador, pessoa que não serve para nada, porque por tudo que Deus já me deu na minha vida, eu não faço nem um terço do que é para me fazer. Mas aquilo que o Senhor me dá a graça de fazer,
Que aquilo que o Senhor me mandar fazer, meus queridos, Ele dá uma ordem, a gente cumpre. Cumpre porque é prazeroso trabalhar na obra de Deus, é prazeroso. E eu trabalho na Congregação Cristã no Brasil. O meu trabalho agora é no evangelismo. Meu trabalho agora é trazer alma para Cristo. É isso que Deus quer de nós. Foi isso que o Senhor disse. Ide pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê será salvo. Quem não crê já está condenado. Essa foi a ordem do Senhor. E como é que eu vou pregar o evangelho se eu não tenho amor? Eu vou lá na casa só porque eu vou na casa de um pobre, aí eu vou pregar só porque o Senhor me mandou. Não, eu tenho que ter misericórdia dele, pena dele. Meu Deus, esse aqui é tão pobrezinho, a casa está caindo aos pedaços. Pelo menos na alma dele, Senhor. É isso aí, a misericórdia, dó, compaixão. É isso que nós temos que ter entre nós. Não a condenar. Às vezes chegou uma pessoa que pecou, senta do lado do banco, aí a pessoa vai no banheiro, faz que vai no banheiro, aí quando volta já não senta mais perto, já se afasta, né? Aí depois fica dizendo para fulano, que dali, ó, aqui dali pecou, que dali fez isso, traiu a esposa traiu o marido, aí fica nesse pipipipi. Isso é coisa do Satanás. Isso é coisa do diabo, esse leva e traz é coisa do diabo. Né? E o diabo está dentro da igreja. E dentro da igreja tem os filhos do diabo e tem os filhos de Deus. Então, se você não quer ser um filho do diabo, faça as coisas dos filhos de Deus, as coisas que Deus mandou fazer. Porque quando eu falo isso, tem filhos do diabo, porque Jesus Cristo diz, tudo que eu falo é baseado em Bíblia. A parábola lá. Perguntaram para o Senhor qual era o significado da parábola. Ele disse, olha, o semeador é o filho do homem. O trigo são os filhos do reino. E o joio são os filhos do diabo. Tá entendendo? Então os filhos do diabo também estão na igreja. Homens perversos, perseguidores, perseguem o evangelho, perseguem os evangelistas, tem inveja de quem está pregando bem, tem inveja de quem está se destacando na igreja. Irmão, se você não quer ser filho do diabo, faça as obras de Deus. Faça aquilo que Deus te mandou. Misericórdia, se você vê alguém levantando, ajude ele a se levantar. Se você vê alguém evangelizando, ajuda ele a ganhar uma para Cristo. Se você vê alguém que prega bem, porque existem homens que pregam bem, homens que ensinam bem, homens que exortam bem, homens que têm dom de cura, homens que têm um dom de apaziguar, de ajuntar. Cada um tem seu dom, então cada um está naquilo que Deus colocou. Então não fique com inveja de quem prega melhor, não fique com inveja daquele que evangeliza mais. Ajude e faça a sua parte, porque eu tenho 5 dedos, cada dedo desse aqui tem uma serventia. Se eu arrancar um desse dedo aqui, vai me fazer falta. Esse aqui eu aponto, esse aqui é o polegar para me dar um legal, né? Tem várias serventias para eles. Tá entendendo? Então, meu braço tem meu pegar as coisas, esticar, minhas pernas para caminhar, minha cabeça para pensar, tudo, meus olhos para ver, o nariz para cheirar, a boca para sentir o gosto, tudo tem serventia, mas tudo faz parte do corpo, e o corpo é Cristo. O vídeo está ficando grande, os irmãos me perdoam se eu ofendi alguém, mas essa é a realidade. Não faça acepção de pessoas, porque tem dinheiro, você se agarra. É pobrezinho, você se afasta. Não faça isso. Tenha misericórdia, trata os dois igual, porque quem tem dinheiro também serve a Cristo e que o pobrezinho também serve a Cristo. Todos os dois servem ao mesmo Senhor. Todos os dois foram batizados no mesmo batismo. Tá bom? Então nós temos que abraçar todos por igual. Se temos que abrir mais a mão para a igreja, foi Deus que colocou no coração dele o desejo de abrir a mão para a igreja. Se tem um que não tem condição, pois aquele que deu mais e que sobrou é para ajudar aquele que não tem condição. E assim a obra vai andar. Tá bom? Esse vídeo vai ficando por aqui, meus irmãos. Espero vocês no próximo vídeo, se Deus quiser.
Tô indo nessa. Valeu, 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 valeu.